Olá, bem-vindo a Salmos para uma Quarentena. Este é o nosso pequeno período diário de meditar no livro de Salmos neste tempo de pandemia. Temos procurado compreender o Salmo na sua realidade, no seu próprio contexto, mas também de alguma forma aplicá-lo à realidade que estamos a viver neste momento, uma realidade mundial com esta pandemia. Vamos para o Salmo 123. Salmo 123 é um dos muitos salmos que faz parte daqueles salmos que nós já conhecemos como salmos de peregrinação. Se você tem acompanhado as nossas meditações, já está ficando um especialista nos salmos e sabe que nós temos uma lista significativa de salmos chamados de peregrinação, de romagem ou dos degraus. São salmos normalmente pequenos, fáceis de decorar e que o povo do Senhor usaria nas suas peregrinações até a Cidade Santa e na subida, não é, dos vários degraus, uma subida significativa, até chegarem à esplanada do templo. O Salmo 123 diz então assim: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão da sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. É um salmo pequenino, mas olhando para ele nós percebemos que ele tem lições significativas. O primeiro versículo é um versículo que nos chama a elevar os olhos. Não é muito diferente de outros que nós já temos meditado, salmos que são muito conhecidos, quando o salmista fala: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Nós já meditamos neste salmo. Aqui diz também: a ti que habitas nos céus, elevo os meus olhos. Isto é importante, irmãos, porque o mundo em que vivemos hoje em dia nos diz para olhar, sim, normalmente em duas direções. Uma das direções muito comuns em que o mundo hoje em dia diz para olhar é para dentro. Olhe para dentro, olhe para o seu coração, olhe para aquilo que você sente, aquilo que você pensa. Siga os seus instintos, não é? Siga o seu coração e vai correr tudo bem. É por isso que a humanidade está como está, porque há demasiada gente a seguir o seu próprio coração. E quando o fazemos, as coisas normalmente não correm bem, porque o coração do homem está corrompido, a sua natureza está manchada pelo pecado. A outra direção em que o mundo nos diz para olhar, e há muita instância para que isto se faça também, é para o lado. Olha ao lado, olha, procura quem possa te ajudar, ouve as vozes dos que estão ao pé de ti. E há vozes, sem dúvida, muitas que estão à nossa volta. Algumas, poucas, infelizmente, poderão ser úteis e boas de nós ouvirmos. Infelizmente, muitas não serão nada úteis. Muitas serão bastante prejudiciais. E aqui é preciso imenso discernimento para que nós possamos ouvir a voz certa e compreender aquela que realmente pode nos servir de orientação. Seguro é fazer o que o salmista diz: elevo os meus olhos e olho para o alto. Olho para o Senhor. Como é que eu faço isso? Olho, começando como estamos a fazer agora, olhando para a sua palavra, lendo a sua palavra e percebendo o que a sua palavra tem para nos dizer e para nos ensinar. Os seus conselhos, o seu consolo, a sua direção, porque a palavra do Senhor não falha e o nosso Deus está numa posição superior. Ele é Deus acima de todas as coisas. É Deus criador, é Deus sustentador, é Deus soberano e, sem dúvida, Ele tem uma visão muito superior à nossa. E por isso nós levantamos os nossos olhos para Ele para receber instrução. A ilustração do versículo 2 é muito sugestiva. O salmista usa a ideia do servo, da serva, que olha então para o seu Senhor à espera de receber do seu Senhor aquilo que é preciso, não é? Ele diz: eu elevo os meus olhos para os céus, assim como o servo olha para o Senhor, a serva olha para a sua senhora, assim os meus olhos estão fitos no Senhor. E o que é que o servo ou a serva espera a olhar para o seu Senhor, para a sua senhora? Bem, em primeiro lugar nós podemos dizer que espera a voz de comando, a voz que nós olhamos, ou ao olhar para o Senhor, estamos à espera que Ele nos dê a sua orientação, que Ele nos dê a sua ordem, que Ele nos dê o seu mandamento, que Ele nos expresse a sua vontade.
O servo não vive pela sua vontade própria. Ele não vive por aquilo que ele quer. Ele começa o dia buscando o Senhor e perguntando: Senhor, aqui estou, à tua disposição. O que é que tu queres de mim? O que é que tu queres que eu faça? Esta é a primeira coisa que o servo e a serva fazem ao olhar para o seu Senhor. Mas não somente o que fazer. Normalmente é também preciso que o servo olhe para o Senhor e não espere apenas o que, mas o como. Nós aprendemos biblicamente que os meios não justificam, não é? Os fins não justificam os meios. Nós não podemos fazer de qualquer maneira. As coisas de Deus têm que ser feitas à maneira de Deus. À maneira certa, à maneira errada. A certa altura, Davi quis trazer a arca do conselho, a arca da aliança. Ele quis trazê-la de volta para Jerusalém. Excelente desejo. E como é que ele o fez? Fez uma coisa que certamente Deus desejaria que acontecesse. Mas como é que ele fez? Ele mandou fazer um carro de bois novo e então lá veio a arca num carro de bois com um indivíduo que não tinha qualquer ligação com a classe sacerdotal a segurar a arca para ela não cair. Esta era a maneira como os filisteus tinham transportado a arca. Era aquilo que eventualmente Deus podia querer, mas a maneira estava profundamente errada e correu muito mal. Da segunda vez, Davi então procurou a lei do Senhor e ele percebeu não somente o que devia fazer, mas como devia fazê-lo. E ao trazer a arca agora da forma correta, nas varas que eram transportadas pelos levitas, houve grande alegria, grande celebração e grande festa. O servo olha para o seu senhor à espera da voz do comando, à espera do que fazer, à espera de como fazer, à espera da aprovação. Olhamos para Deus e pedimos dele a nossa aprovação. Não estamos à espera da aprovação do mundo, como a famosa ilustração do pianista que, ao fazer o seu concerto e terminar a primeira peça, a multidão estava em êxtase e ele olhava para um camarote lá em cima no teatro e à espera de uma palavra. E naquele camarote estava um ancião a ouvir. E o jovem tocou as várias peças e a multidão sempre a aclamá-lo e a gritar bravo. E ele continuava muito sério, até que finalmente lá daquele camarote houve um pequeno aceno de cabeça por parte do ancião. E então houve um grande sorriso por parte daquele jovem. Aquele ancião era o mestre, era aquele que lhe tinha ensinado, era aquele que realmente interessava saber a sua opinião, porque ele conhecia, ele sabia se aquilo que estava a ser feito era bom ou não. Nós olhamos para o Senhor à espera da direção, o que fazer, como fazer. Olhamos para Ele à espera da nossa recompensa, da sua aprovação. Olhamos para Ele para receber dele o consolo, o ânimo que nós necessitamos. O bom Senhor é aquele que não apenas dá a tarefa, mas é aquele que incentiva, aquele que estimula, aquele que anima os seus servos a fazerem a obra e aquele que, por fim, dá ao seu servo o descanso, o repouso. Lhe providencia o sustento e diz: agora podes descansar. Olha, amanhã podes tirar o dia de repouso. Olha, amanhã tu podes passear com a tua família. É isto que acontece quando o servo olha para o seu Senhor. E o salmista diz que esta deve ser a atitude que nós devemos ter. Os versículos 3 e 4 nos falam sobre um tempo de aflição e de angústia. Não sabemos exatamente do que é que ele está a falar aqui. Ele pede misericórdia porque ele sente que, de alguma forma, está a ser tratado de forma arrogante por aqueles que estão à sua volta. Ele tem sido desprezado por aqueles que estão ao seu redor. Será natural que aquele que quer viver de forma santa e pia acabe por sofrer perseguição, que haja arrogância e desprezo por aqueles que não conhecem o Senhor. O crente em Cristo vai experimentar a mesma coisa, mas a resposta para esta atitude realmente é o descanso no Senhor. E é voltar ao início do Salmo e saber que nós não olhamos para o lado à espera da aprovação, não esperamos do mundo que Ele nos aplauda. Os nossos olhos estão colocados no Senhor, que é aquele que realmente interessa ouvir, aquele que nos vai dar a direção, aquele que vai abençoar as nossas vidas. No tempo de pandemia nós temos vivido uma época um tanto confusa. As instruções nem sempre são muito seguras. Às vezes pode-se fazer, depois já não se pode, é desta maneira, depois é de outra. E quando nós olhamos para a nossa volta, mesmo para aquilo que é a comunidade científica, de onde teoricamente vêm as palavras seguras e absolutas, temos percebido tudo menos segurança. Há muita dúvida, há informações que vão sendo substituídas. A nossa segurança como servos do Senhor, neste e em qualquer momento, está no nosso Deus. Ele é rocha inabalável em quem nós podemos confiar. Como salmista, nós levantamos os nossos olhos para o Senhor. Como servo, nós esperamos dele a direção sobre o que fazer, como viver, para podermos ser aprovados por ele e então vivermos vidas santas, abençoadas e que abençoam também os nossos e aqueles que estão à nossa volta.